Meus amigos, boa tarde para todos. Inicialmente, eu quero rogar a proteção dos amigos espirituais que representam as inteligências e corações mais habilitados e mais experientes na seara do Cristo, cuja missão é direcionar os nossos destinos e nos orientar nas lutas e aprendizados da atual existência. Que a nossa fala possa ser um reflexo da irradiação desses benfeitores amigos, e que o nosso personalismo seja mantido sob controle, a fim de que não interfira, de modo algum, nos propósitos e na expressão da espiritualidade superior. Eu me sinto profundamente feliz de estar na cidade de Uberlândia, Triângulo Mineiro, contando com a presença da Carolina, representante da Aliança Municipal Espírita, da nossa casa federativa, que é a União Espírita Mineiro, e especialmente da Rádio Fraternidade. Por completar 6 anos, e embora ela seja aniversariante, nós sejamos os que recebem o presente. Não precisa nem dizer do esforço desses trabalhadores devotados, e eu quero agradecer a todos, na pessoa do Rubens, que dedicam suas vidas com muito sacrifício, com dispêndio de dias, de horas, de recursos, para que os corações que se encontram nos lugares mais remotos do planeta, às vezes brasileiros que residem no exterior, possam ter acesso a estudos, palestras, esclarecimentos e reflexões em torno da doutrina espírita e do Evangelho de Jesus. Somente quem já viveu momentos de tristeza, de dificuldade, de luta, de solidão, sabe o que representa ligar o computador e poder sintonizar com a Rádio Fraternidade, e quem sabe receber ondas de consolo, de esclarecimento, de força para continuar a jornada evolutiva. Quando se trabalha para o Cristo, nós só temos controle das sementes que nós lançamos, porque o crescimento e a colheita não dependem das nossas mãos. O apóstolo Paulo nos diz: eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. O resultado e o alcance do trabalho da Rádio Fraternidade está nas mãos do Cristo, não dos trabalhadores encarnados que semeiam. E confessando que acredito que isso expressa o pensamento do Rubens também, é uma honra poder semear em nome do Cristo. Um abraço a todos os ouvintes da Rádio Fraternidade que nos acompanham nesse momento, aos companheiros e corações de outros países, dos recantos mais longínquos, que eles possam receber as vibrações de paz, de harmonia, de afeto, e que se sintam, como todos nós aqui presentes nesse ambiente, envolvidos pelas vibrações dos benfeitores espirituais que conduzem esse evento. E que esse momento possa representar um momento de reflexão, de tomada de decisão para os nossos espíritos. O tema que nos reúne hoje é Jesus, guia e modelo, que espelha a questão 625 de O Livro dos Espíritos. Mas eu gostaria de fazer uma fala buscando na obra
Educandário de Luz, psicografada por Francisco Cândido Xavier, de espíritos diversos, uma mensagem de Emmanuel que nos serviu de roteiro para a elaboração do estudo de hoje. A mensagem se chama Evangelização. Nessa mensagem, Emmanuel retoma um pensamento que está no prefácio do livro Vinha de Luz. Nesse prefácio, Emmanuel afirma: o Evangelho é o sol da imortalidade que o Espiritismo reflete com sabedoria para a atualidade do mundo. Novamente, nessa mensagem ele afirma: o Evangelho, todavia, é como um sol de espiritualidade. Todas essas obras notáveis dos missionários humanos, na sua tarefa de interpretação, funcionam como telescópios, aclarando-lhe a grandeza do Evangelho. É que a sua luz se dirige à atmosfera interior da criatura, intensificando-se no clima da boa vontade e do amor, da sinceridade e da singeleza. Toda vez que abordamos a figura de Jesus como guia e modelo da humanidade, nós sempre pensamos no mundo físico, no orbe, mas dificilmente estendemos a nossa reflexão para o mundo íntimo. E o mundo íntimo é portador de uma riqueza talvez maior do que o mundo exterior. E é sobre isso que nós gostaríamos de refletir nessa tarde. É nesse fio condutor que nós gostaríamos de caminhar. Se fizermos um exame de nós mesmos, cada um agora, pensar em si mesmo, verá que todos os elementos que se encontram no universo estão presentes no nosso corpo físico. Todas as substâncias químicas que estão no universo estão no nosso corpo. E basta um leve desequilíbrio de um mineral, do ferro, do potássio, do cálcio, do magnésio, um ligeiro desequilíbrio pode comprometer toda a nossa saúde física. Mas não só de minerais se constitui o nosso corpo. Há também um reino vegetal. Há uma flora bacteriana, um reino animal. E quer nos demos conta ou não, o nosso veículo físico é composto de aproximadamente 50 trilhões de células. Isso é muitas vezes superior à população de todo o planeta Terra. E quando nós abrimos o livro Evolução em Dois Mundos, André Luiz nos explica em detalhe que cada célula do nosso corpo contém um princípio inteligente em evolução. Isso significa que você é um universo particular. Cada um de nós é um mundo muito maior do que a Terra. Não bastassem as características e a grandeza da nossa natureza física, ainda há os aspectos espirituais. Qual de nós seria capaz de dizer com segurança e precisão o número de encarnações que possui?
Não sabemos. No atual estágio da nossa evolução, não temos acesso a informações tão refinadas como essa, porque a nossa memória está sabiamente condicionada para que possamos viver com harmonia e com segurança. Nem tudo nós podemos lembrar. Se tivéssemos acesso a algumas lembranças, isso poderia desequilibrar profundamente o nosso estado íntimo e comprometer as tarefas que nos trouxeram à carne. Mas podemos afirmar com segurança que cada um de nós aqui tem na sua ficha evolutiva milhares de existências. Por isso, a doutrina espírita nos leva a fazer uma reflexão. Quem somos nós? Se você já foi mais de 1000 pessoas, quem é você? Se você já morou em muitos lugares, já viveu em diversos países, pode até ter vindo de outros orbes, pode até ser um capelinho caído na terra, quem é você? Quantas pessoas estão dentro de você? Hoje você é o Rubens, o Haroldo, o Valdir, a Yara. Mas quem você foi antes? Que nome você teve? Com quem você se casou? Quantos casamentos você já teve até hoje? Quantas pessoas já foram seus filhos? Suas filhas? Suas mães? Seus pais? Isso nos revela uma riqueza interior, um mundo, e acredite, todas essas pessoas estão dentro de mim, dentro de você. Quando você fala, você é a síntese de uma multidão. Quando você age, você expressa tendências milenares. É por esta razão. E quando Cristo se encontrou com o senador Públio Lentulus, ele disse para ele: não procuro o homem de estado superficial e orgulhoso, que só os séculos de sofrimento encaminharão ao regaço de meu Pai. Venho atender ao pedido de um coração fervoroso. Era o pedido de Lívia, porque a fé é divina. Basta um só dos seus raios para que se alterem todos os panoramas da vida. Soa para o teu destino um momento glorioso. Está no teu querer o seguir-me agora ou daqui a milênios. Naquele momento especial, o senador Públio Lentulus já havia sofrido um sonho que representava uma regressão e havia identificado que ele fora o seu bisavô, também um senador da República, envolvido em crimes graves. Voltava como senador, mas agora com a oportunidade de estar face a face com o governador espiritual do planeta. Jesus fala não para o homem, mas para o espírito imortal. É por isso que ele salienta nessa mensagem. O Evangelho é um sol de espiritualidade.
espiritualidade. E ele diz mais, diz que vindo em socorro da personalidade espiritual que sofre nos tempos modernos as penosas desarmonias do homem físico do planeta, estabelece o Consolador a renovação dos valores mais íntimos da criatura, e não poderá executar a sua tarefa sagrada na hipótese de seus trabalhadores abandonarem o esforço próprio, no sentido de operar-se o reajustamento das energias morais de cada indivíduo. A capacidade intelectual do homem é restrita ao seu aparelhamento sensorial. Todavia, a iluminação do seu mundo intuitivo o conduz aos mais elevados planos de inspiração, onde a inteligência se prepara em face das generosas realizações que lhe compete atingir. E diz ele, a grande necessidade, ainda e sempre, é a da evangelização íntima. A missão do Espiritismo é a do Consolador, que permanecerá entre os homens de sentimento e de razão equilibrados, impulsionando a mentalidade do mundo para uma esfera superior. O Evangelho é o sol da alma. Ele trabalha o mundo íntimo. Ele evangeliza todas as personalidades que nós já fomos nas encarnações passadas. Há muitas tendências dentro de nós. Há muitos hábitos dentro de nós. Há comportamentos que nós guardamos por 20, 30, 40 encarnações. E o Evangelho vem corrigir rotas, vem aperfeiçoar, por uma razão muito simples. Quando Emmanuel, em outra mensagem, chamada Na Leira Divina, fala dos obreiros do Evangelho, ele destaca aqueles que perderam a bússola interior, aqueles que perderam o rumo da sua existência. E ele começa a catalogar que no templo do Evangelho surgem obreiros de variada expressão: os oportunistas, que se fazem negociantes; os ociosos, que se fazem discutidores, porque quem não trabalha na seara do Cristo são os que mais discutem, porque quem trabalha não tem tempo de discutir. Os revoltados, que se fazem azedos; os tristes que se fazem inoperantes; os maledicentes, que se fazem inúteis; os orgulhosos, que se fazem negativistas; os desanimados, que se fazem estéreis; os rebeldes, que se fazem doentes; os críticos, que se fazem inquisidores; os vaidosos, que se fazem ingratos. São esses os obreiros que, se não fazem isso ou aquilo, não, aí ele diz assim, aqui eu pulei uma parte: todavia o celeste semeador, que é o Cristo, no santuário de sua bênção, conta com os servos infatigáveis do amor puro, que, distanciados da discórdia e da sombra, se consagram à construção da mente melhor, para a vida melhor. Construção da mente melhor para a vida melhor, porque se quisermos mudar a nossa vida, primeiro temos que mudar a nossa mente.
Porque a vida é só um reflexo da mente. A vida é resultado do nosso pensamento. Nós vibramos e a vida se encarrega de trazer aos nossos passos aquilo que nós sintonizamos. E por isso ele diz: são esses os obreiros que, se não fazem isso ou aquilo, fazem a vontade divina, para que o Senhor se faça em todos, plasmando a verdadeira felicidade de cada um. Mais importante do que fazer isso ou aquilo é identificar qual é a vontade de Deus a nosso respeito. E é sobre isso que nós gostaríamos de falar. Porque muitos dizem: Jesus é o guia. Por quê? Você só precisa de um guia para ir a algum lugar. Porque quem não pretende se deslocar, para que guia? Não faz sentido. Guia é alguém que presta um trabalho para os que se propõem a deslocar-se de um lugar a outro. A pergunta é: se o Evangelho é o sol da espiritualidade, você está indo para onde? Para onde? Você se desloca em que direção? Por que precisamos de um guia? Essa é a primeira pergunta. Segunda pergunta: se você soubesse como chegar, para que guia? Para que guia? Se você mora em Uberlândia, precisa de um guia para te levar para casa? Se você estiver num estado perfeito de saúde? Não precisa. Quem precisa de guia para conduzir por um caminho que ele já percorreu? E isso nos leva a refletir que há um convite a todos os espíritos em evolução na Terra, que eles se encaminhem para um lugar determinado, que nós não sabemos chegar por conta própria. Por quê? Porque não lembramos. Não lembramos. A memória está adormecida. E precisamos de um guia. Por quê? Porque esse guia tem que ser alguém que sabe exatamente como chegar. Por quê? Porque tem a experiência do caminho. Para onde é? A resposta está na conversa de Jesus com Públio Lentulus, que eu acabei de citar. O que Jesus disse para o espírito, não para o senador. Porque Jesus olhava para o senador e já via Emmanuel. Ele não viu o homem, via o potencial. Jesus olha para a semente e já vê a árvore. Se você trouxer uma muda, ele já enxerga o buquê. Difícil? As mães também. As mães também. A minha olha para mim e fala assim: como ele é bonito. Ela já está enxergando lá na frente. As mães veem os potenciais, aquilo que o filho vai ser, não o que ele é. Jesus também. Mas o que Jesus disse para Públio?
Essa é a fala essencial, porque ele está dizendo para nós agora. Ele disse assim: eu não procuro o homem de estado, o cargo, o que você é hoje, a posição que você ocupa, o homem superficial e orgulhoso, que só os séculos de sofrimento encaminharão ao seio, ao regaço de meu Pai. Então, para onde a evolução está nos levando? Para Deus. A evolução é uma jornada em direção à comunhão com Deus. Nós buscamos uma experiência com Deus, não com Haroldo, com Divaldo, com Chico, com pessoas, com Deus. Nós ansiamos comunhão com Deus, por uma razão muito simples: você saiu dele. Nós somos criaturas de Deus, filhos de Deus. Há um Deus Criador. Criador. Essa é a mensagem do Velho Testamento. Há um só Deus, um só, soberano, inteligência soberana, a causa das causas das causas das causas. A causa primeira. Mas então veio Jesus e nos revelou algo mais. O Deus Criador do universo é Pai. 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 Então, o primeiro e fundamental ensino do Cristo é: você é filho. Você é especial. Mas todos são. Todos são. Você só é especial porque todos são. Mais do que isso, você é integralmente amado por Deus. Você é integralmente respeitado por Deus. Não importa o que você faça. Nenhum de nós tem o poder de alterar o amor de Deus por nós. É como uma criança que faz algo de errado, achando que a mãe ou o pai vai deixar de amá-la por isso. Mas exatamente porque Deus nos ama, Ele nos corrige, Ele nos educa. Essa é a mensagem central do Cristo. Voltemos para Deus. Vamos voltar para o Pai, permitindo que Ele, o Pai, atue no nosso mundo interior, através de um irmão mais velho, muito mais experiente, que já sabe o que fazer, porque viveu, e é um irmão que nos ama tanto, que está ao nosso lado, Jesus. E então, vem a doutrina espírita e explica mais. Vem a doutrina espírita e diz: Deus é Pai, mas Ele é também providência divina.
inteligência infinita, amor infinito, e explica como. É claro que milhares de pessoas já tiveram a experiência de Deus, já fizeram o seu processo de comunhão com Deus, mas a doutrina espírita vem nos explicar os mecanismos, como Deus tem acesso a tudo, como Ele atua em todos nós e nos menores acontecimentos da nossa existência. Porque se existe uma supervisão do universo, existe também uma supervisão da nossa vida. Como ela é feita? É então que Allan Kardec, no livro A Gênese, no livro Obras Póstumas, em alguns trechos do Livro dos Espíritos, vai nos explicar sobre o fluido cósmico universal, dizendo que tudo que existe está mergulhado no fluido cósmico, como se o fluido cósmico fosse um oceano e nós fôssemos os peixes. Cada célula do nosso corpo, melhor, cada átomo do nosso corpo, cada átomo está mergulhado no fluido cósmico. E o que é o fluido cósmico? Diz André Luiz, é a matéria mental do próprio Deus. Então significa que nesse exato momento, tudo que está acontecendo com cada átomo do seu corpo, Deus sente e sabe. A partir dessas reflexões de Allan Kardec, o que diz o codificador? Cada pequeno acontecimento da nossa existência está sob a supervisão da providência divina. Cada menor acontecimento, e em cada pequenino acontecimento manifesta-se a infinita sabedoria e o infinito amor de Deus por nós, a ponto de Emmanuel afirmar no capítulo 30 do livro Pensamento e Vida, intitulado Amor, ele diz assim: Deus ama o verme tanto quanto ama o anjo que o representa junto ao verme. Quando nós éramos bactérias, Deus já nos amava infinitamente como ama os anjos. Não há diferença. Isso significa que Deus está onde? Em algum lugar? Será que eu tenho que ir a algum lugar para ter uma comunhão com Deus? Não, porque Ele já está aqui. Você já está integralmente mergulhado em Deus. E então, por que nos sentimos distantes dele? Por que sofremos? Por que nos sentimos injustiçados? Por que nos sentimos solitários? Por que nos sentimos abandonados? Por quê? Revela-nos o Evangelho à luz da doutrina espírita que Deus é tão simples,
mas tão simples, que Ele é invisível. E Ele nos ama tanto, mas nos ama tanto, 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 que a gente nem percebe. Sabe por quê? Porque é tão natural, é tão espontâneo, que é difícil de enxergar. Um grande cientista chegou a dizer, salvo engano, Einstein. Não sei se foi Einstein, se foi Da Vinci, Leonardo da Vinci. Disse o seguinte: é preciso ser um gênio para enxergar o óbvio. O óbvio é difícil de ver. É muito difícil de ver. Por quê? Alguém aqui acha que o peixe tem consciência de que ele está dentro d'água? Um peixe não tem consciência, porque ele acha que aquilo é normal, é natural. É tão natural que ele nem se pergunta. Nós somos tão amados por Deus que não sentimos o amor dele. E Deus é tão sutil que Ele está sempre se escondendo. Hermínio Miranda dizia: coincidência é quando Deus age e não assina. Mas é preciso acrescentar: Deus nunca assina. Ele nunca se identifica. Nunca se identifica. É por isso que a nossa vida é uma sucessão de acontecimentos e de fatos coincidentes. Coincidências. Você tem um trabalho numa casa espírita e encontra com uma pessoa que te entrega um livro e te entrega uma mensagem, e quando você vê, você está na casa. Você entra na faculdade e, coincidentemente, lá tem uma pessoa que você tem uma programação de casar com ela e ter 3, 4, 2, um filho. Coincidências. E a vida vai se desenrolando num conjunto que, se você não parar para refletir com atenção, se você não tiver sensibilidade, você vai achar que tudo é coincidência. Porque Deus se oculta, Ele se esconde. Tamanha a humildade dele. Por isso, quando o mancebo rico procura Jesus e diz assim: bom mestre, Jesus pergunta para ele: você está me chamando de bom por quê? Bom? Bom é o Pai. Está achando que eu sou bom? Você não viu o Pai. Mas para ver a Deus é preciso pureza de coração. Pureza de coração. Então, quando Jesus diz que nos levará ao Pai, que nos reconduzirá a Deus, Ele está dizendo assim: vou levá-los para uma longa jornada. Mas atenção, Ele disse para Simão Pedro, não o nosso amigo aqui de Minas, o Simão Pedro apóstolo, não é o que vai vir fazer a palestra não, esse é outro. Ele disse para Simão: crê, te levarei aonde não queiras ir. Porque o que é melhor para o nosso espírito nem sempre é agradável.
muitas vezes, as maiores lições e as pérolas espirituais estão na dor e no sofrimento, nas lutas e nos desafios. Mas que viagem é essa? Muitos de nós lê a questão 625, qual é o guia e modelo, o tipo mais perfeito, mas não lemos a 621, 621 e 621A, onde está escrita a lei de Deus. Muitos vão responder, na Bíblia, no livro dos Espíritos. Tem muita gente que acha que a lei de Deus está escrita no livro dos Espíritos, no Alcorão, na Bíblia, em algum pergaminho, em alguma pedra. E os Espíritos respondem, sabe onde está escrito? Na tua consciência. Isso significa que a lei de Deus já está dentro de mim, já está dentro de você. Você não tem que ir a algum lugar para procurá-la. Ela está no lugar mais difícil de achar, que é dentro de nós. Se você quiser esconder algo de um ser humano, para que ele tenha dificuldade de achar, põe dentro dele, que é o lugar que a gente menos vai. A lei divina está dentro, na consciência. Então Kardec pergunta: se a lei divina está na consciência, por que Deus permitiu que ela fosse escrita em algum lugar? Porque eu abro o livro dos Espíritos e eu vejo a lei divina lá. Eu abro a Bíblia, o Novo Testamento, o Velho Testamento, e eu encontro traços da lei divina ali. Por que Deus permitiu que a lei divina fosse escrita? E os Espíritos respondem para Kardec: porque os homens a esqueceram e a menosprezaram. Esqueceu e menosprezou. Então qual é a função da escrita? Lembrar. 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 Lembra. Lembra. A lei já está em você. Lembra. Dê valor, que ao contrário de menosprezar é valorizar. Valorize. Valorize a lei. E então Kardec faz a terceira pergunta: Deus permite que espíritos enviados venham à Terra para lembrar os homens? E os espíritos respondem: claro, é o que mais acontece, porque só pode ensinar quem aprendeu. E então faz a célebre pergunta: qual o maior mestre? Jesus. Por quê? Porque cada gesto do Cristo é lei de Deus na prática. Cada palavra de Jesus é lei de Deus se expressando. É lei de Deus viva. Viva. Portanto, em que consiste o trabalho de guia de Jesus? E agora eu gostaria de fazer algumas reflexões sobre isso.
Porque é muito fácil chegar aqui e falar da atividade de governador espiritual do planeta de Jesus. Mas o planeta é composto de espíritos que evoluem nele. Não há como mudar coletividades sem mudar pessoas. Então, como é a atividade de Jesus? Como que ela se opera? Há um poema de Cornélio Pires chamado Despedida de Vidal. Ele diz assim: Vidal dormia numa choça, sentindo fortes dores, tendo como companhia apenas um cachorro que o uivava. Aos 85 anos, depois de décadas de luta e de sofrimento, Vidal repousava seu corpo em chagas no chão, quando um jovem se aproxima da porta e Vidal grita: não se aproxime, sou leproso. E o jovem responde: Vidal, sou eu, Jesus, vim te buscar. E ele vai com Cristo num carro de alvoradas. Assim, sem alarde, não saiu no Fantástico, não foi noticiado em nenhum jornal, ninguém deu notícia, porque Jesus guia os espíritos no silêncio. No silêncio ele mexe no nosso coração. Por exemplo, estava o Rubens andando e sentiu um desejo, uma força, algo que ele não conseguia explicar, um sentimento sem sentido, uma rádio. Só veio assim, rádio. Por que não materializou um espírito para ele e disse assim: Rubens, é o seguinte, vai comprar um cabo de 40 metros, um computador da marca tal, contrata na internet, você vai fazer isso, isso e isso. Por que não foi assim? Porque senão não há aferição de valores para ele. Se o Espírito chegar aqui e te der uma lista de bolo, o mérito é dele, não seu. Então só veio assim: Rubens, rádio. E ele então saiu procurando uma rádio AM e rádio FM. E os espíritos deviam rir gostosamente, né? Deixa ele. Ele tem que descobrir que não é essa rádio, é pela internet, é o web rádio. Mas não é simplesmente descobrir o que é, porque o maior desafio da vida é descobrir o que não é. O maior desafio da vida é você entender que não deve, por onde você não tem que ir, onde você não tem que se meter.
Porque às vezes vem uma multidão, vem por aqui, não, vão por aqui, vão por aqui, e você sente, eu não tenho que ir por aqui. E por que Jesus guia, nos conduz dessa maneira? Primeiro, porque Ele tem que respeitar o nosso livre-arbítrio, porque isso é lei divina. Ninguém decide por outra consciência. Não importa se você é mãe, não importa se você é pai, não importa se você é marido, mulher, companheiro, companheira, você não pode decidir para outra consciência. Você pode cuidar, e você tem o dever de cuidar, como no caso o dever dos pais, que têm o dever, a obrigação de escolher e de direcionar seus filhos, até que eles atinjam a maioridade, porque depois disso eles serão guiados pela própria consciência e pelo Cristo que age no coração de cada um de nós. Então ele foi descobrindo, foi buscando, e sabe qual a sabedoria de Jesus para guiar espíritos? De repente, começam a chegar pessoas em sua vida. Você não sabe de onde elas vêm. Você não sabe por que elas chegaram. E às vezes você não sabe nem o que elas estão fazendo na sua vida. Mas elas chegam. E as circunstâncias começam a se entrelaçar como um tear. Eu tenho para mim que Jesus colocou Paulo de Tarso num tear, não foi à toa. Ele queria que Paulo de Tarso descobrisse a sutileza da tapeçaria divina. Deus vai juntando fios. Quando você assusta, tem um grande tapete. E geralmente quando você vê o tapete, você já está desencarnando ou desencarnou. Porque a gente só entende a encarnação quando ela acaba. Entender completamente. Porque aí você tem todos os fios, todas as pontas. E olhe lá, né? Algumas coisas você precisa de muitas vidas para entender. Alguns acontecimentos na nossa vida, como no caso do livro Ação e Reação, quando dois amigos que queriam subir para as esferas superiores e não conseguiram. E eles ficaram bravos. Por que nós não podemos ir? Aí os amigos falaram, eu vou mostrar para vocês. Voltaram então a memória deles há 400 anos atrás. E aí eles entenderam. Entenderam. Porque diz Kardec, as nossas existências são solidárias. Solidárias. Você pode estar vivendo hoje a repetição de acontecimentos de 300, 400 anos atrás, com as mesmas pessoas, nas mesmas circunstâncias e com a mesma dor e com a mesma alegria. Então ele foi sendo conduzido, foi percebendo que aquilo que estava no seu coração, na sua intuição, era verdade para ele, não para mim, não para você, para ele. É por isso que Emmanuel diz: a capacidade intelectual do homem é restrita a seu aparelhamento sensorial. O que nós enxergamos é quase nada. E eu não estou falando de espiritual, não, estou falando de físico mesmo.
O espectro que nós enxergamos é mínimo. Até um cãozinho enxerga mais que a gente. Até um cachorro ouve mais. O nosso olfato é muito inferior ao de um gato. Todavia, a iluminação de seu mundo intuitivo, o conduz aos mais elevados planos de inspiração. Então Jesus é mestre do nosso mundo intuitivo. Jesus não conversa conosco no celular. Jesus não manda mensagem no WhatsApp, nem no Facebook. Jesus se comunica conosco através dos fios invisíveis da intuição. E Ele só fala o que interessa à nossa vida, para que nós nos concentremos em cumprir o nosso dever. E qual é nosso dever? Velar pelo bem de todos que estão ao nosso redor. Todos que estão ao nosso redor. A nossa felicidade depende dos seres que estão na nossa linha de relacionamento. Daí o dever da caridade. Porque se cuidarmos dos que estão na nossa teia de relacionamentos, estamos resolvendo questões do nosso destino, mas é intuição pura. Por isso Alta de Souza afirma: volve ao teu templo interno e abandonado, a mais alta de todas as capelas. É como se ela dissesse para nós: existe um altar sagrado, o mais sagrado de todos. Há quanto tempo você não vai lá? Há quanto tempo ele está abandonado? Onde é esse altar? Ela mesma responde: ouve o teu coração em cada prece. Deus responde em ti mesmo e te esclarece com a força eterna da consolação. Deus se comunica conosco, Jesus nos guia através do coração, por uma razão muito simples: quem está sintonizado com o bem, quem está em conexão com Deus e ouve o seu coração, dificilmente erra. Alguém já viu uma pessoa que perdoou ser condenada por isso, pelos planos superiores da vida? Alguém que foi fraterno responder perante a lei divina? Quem ama, quem é fraterno, quem é caridoso, quem perdoa, quem pensa no bem do outro antes de pensar no próprio bem, quase sempre acerta. E quando erra, o erro é experiência, como diz Emmanuel, é o erro e ignorância. Porque tem o erro maldade e o erro ignorância. O erro e ignorância é aprendizado, o erro maldade é recapitulação. Erro maldade é semear dor, porque você sabe que está errado e mesmo assim faz. O erro e ignorância você não sabia, portanto aprendeu, porque só se torna experiente quem passa pelas experiências, quem vive as experiências.
é sutil. Por isso o Evangelho é um sol, e nós temos que gravitar em torno desse sol. Jesus não é um conceito. Muitos de nós, espíritos ligados a movimentos religiosos, quantos padres, quantas freiras tem aqui agora sentados? Quantos aqui já foram pastores? A quantidade de budistas que tem aqui, hindus, egípcios. Tem gente aqui que já está em atividade religiosa há 20, 30 encarnações. Só muda de credo, mas cruz credo. Quantas experiências religiosas. E apesar de todas essas experiências, não percebeu ainda que Deus está em nós e age em nós e por nós, beneficiando os outros através de nós. É esse o trabalho feito no mundo íntimo. Jesus é guia de consciências. Por isso, através dessas experiências religiosas, nós temos confundido a figura de Jesus, imaginando que o Cristo necessita vir aqui para agir em nós. Acontece que não há um ser na terra que não esteja mergulhado na vibração do Cristo, porque é o pensamento do Cristo que dirige o planeta. Nós, e é bom dizer, porque não sou eu que estou dizendo, é Paulo de Tarso. Se alguém discorda, depois conversa com ele vai estar por aí. Paulo diz assim: nós somos corpo de Cristo. Corpo de Cristo. Isso significa, olha para o seu corpo agora, olha para você, tem 50 trilhões de princípios inteligentes girando em torno de você. São suas células. Sabe quem que elas obedecem? Você. Se você emitir para elas mágoa, ressentimento, o que elas fazem? Elas são dóceis, elas te obedecem, elas vão te dar o câncer. Você mandou, foi você que pediu. Se você se irrita toda hora está gritando, está brigando, está falando coisa, está alterado, o que você está dizendo para as suas células? Fiquem doentes. Então seu sistema nervoso vai adoecer, porque as células te obedecem. O seu espírito irradia. Isso está no livro Mecanismos da Mediunidade e no livro Evolução em Dois Mundos, no capítulo, no item intitulado Atividade Mental das Células. São princípios inteligentes, dóceis, que nos obedecem. Então adivinha, nós somos espíritozinhos, células, que orbitamos, que giramos em torno do Cristo de Deus. No livro Roteiro, Emmanuel dá mais ou menos uma estatística. Na Terra existem em evolução, tirando aqueles que vêm fazer intercâmbio, vêm fazer um curso, dão uma passeada, esses não contam, né?
Esses não contam. É igual um companheiro que chegou no país e perguntou assim: escuta, quantos habitantes tem aqui? Ele fala: não sei, toda hora está chegando e saindo gente. Não pode considerar isso, mas é uma média, né? Emmanuel diz que tem 22 bilhões de espíritos em evolução no planeta Terra. 22 bilhões. Isso não é nada, você tem 50 trilhões de princípios inteligentes no seu corpo. A Terra é o corpo do Cristo. Ele irradia, você sente agora. Mas sabe por que a gente não sente? Porque é tão simples, é tão natural. Jesus está tão conectado com a gente, você já está tão acostumado com Ele aqui dentro de você, os olhos dele dentro de você te observando, você acha que não tem ninguém. Não percebe a presença dele, a condução dele. Paulo de Tarso, carta aos Coríntios: nós somos corpo do Cristo, cada um na sua função específica. Basta uma vibração do Cristo e nós sentimos aqui agora, porque Ele é o executor da vontade divina. Deus age através do Cristo no planeta Terra. É muito profundo isso, muito profundo, porque se as ondas eletromagnéticas se deslocam numa velocidade de 300 mil quilômetros por segundo, diz André Luiz no livro Mecanismos da Mediunidade, o pensamento se desloca numa velocidade muito maior. Quanto tempo demora para que o pensamento do Cristo chegue em nós? Nada. Nada. Jesus não tem que vir aqui, Ele já está aqui. Somos nós que estamos nele. Você não precisa ir na sede da Rádio Fraternidade para ouvir o programa, basta sintonizar, porque a onda está aqui, está no Japão, está na Suíça, está na Alemanha. Nós estamos falando aqui agora, tem gente nos ouvindo no Japão. Um abraço para todo mundo. Por que imaginar que Jesus tem que materializar e vir aqui para conversar conosco? Para que esse desperdício? Se o pensamento e o coração dele envolve toda a terra. Toda a terra. Então a questão não é de presença do Cristo, é de sensibilidade para perceber a sua atuação em nós. Ele é guia, está conduzindo a nossa existência. Por quê? Porque não há um problema que você venha a viver nos próximos 5 bilhões de anos que Jesus já não tenha vivido. Direta ou indiretamente. Porque a gente não aprende só passando pela experiência, sabe? Você não aprende só sofrendo algo.
Você aprende também quando alguém ao seu lado está passando pela experiência. Nós temos uma vida de cada vez. Nós vivemos a nossa vida. Jesus, nesse momento, está vivendo a vida de 22 bilhões de seres. Quem tem mais experiência? Eu? Eu tenho mais experiência do que ele? É isso, é esse Jesus que a doutrina espírita vem mostrar para o planeta Terra. Porque a gente fala de Jesus e as pessoas, tá certo que eu realmente tenho cara, né? Eu estava até falando com o Miquel que eu tenho cara de pastor. Mas esse horário lá, vem o pastor, o pastor espírita, vem com a bíbliazinha debaixo do braço, falando de Jesus. Ih, lá vem esse cara falando de Jesus. Podia falar de física quântica, né? Mas hoje estou falando um pouquinho de física. Porque a pessoa está condicionada, quando fala em Jesus, ele pensa em igreja, ele pensa em sacerdote, sacerdotisa, ele pensa em ritual. Ei, peraí, o que nós aprendemos com a doutrina espírita? O espírito irradia, e irradia através do seu pensamento. Do seu pensamento. Todo mundo sabe. Acontece uma coisa com você, daqui a pouco a mãe liga: filho, está tudo bem? Você está aqui, ela sentiu lá. E com Jesus? É infinitamente maior que isso. A conexão de Jesus conosco e a percepção dele da nossa vida é infinitamente maior.